Aí, amiga, a pessoa me disse que os pronomes usados para referir a si eram elo e delo. Você sabe o que é a linguagem neutra? Os pronomes a que ele se refere fazem parte de um dos sistemas dos pronomes neutros. Essa linguagem é uma das formas utilizadas para ultrapassar a binariedade presente na língua, como no português, apresentando novas alternativas para o genérico, por exemplo. Uma das maneiras de seu uso, muito debatida ultimamente, é a adição de todes em todos e todas no início de discursos, sejam eles oficiais ou não. Meu Deus, amigo, o que você fez? Ué, eu fiz a única coisa que eu podia fazer, né? Abri o Twitter pra ver o que a gente acha sobre isso. E aí, amigo, o que você encontrou? Você nem vai acreditar. Você quer saber o que essa pessoa encontrou? Vem assistir a apresentação da pesquisa relâmpago do grupo Tariniat no campo Titian, no rolezinho da Olimpíada Brasileira de Linguística. Minha opinião pode até estar enviesada, mas acho que você, que ama o que odeia o Twitter, vai gostar do que a gente fez. Estaremos esperando! Boa tarde, gente. Somos o grupo Tarimiat do Campo Titian e eu, Carol, com Arthur, Gabi, Helene e Henrique e a orientação de Josemar e Robert, realizamos uma pesquisa sobre o debate da linguagem neutra no Twitter, a partir da lente da análise do discurso. Antes de começar, é importante conceituar o que é a linguagem neutra. A perspectiva de hoje fala que ela possui duas funções principais: falar de um conjunto substituindo o masculino genérico e falar de alguém que não se conhece o conjunto de linguagem. Esse conjunto de linguagem, basicamente, são formas de observar o gênero linguístico, além do masculino e do feminino. Hoje existem variadas propostas e sistemas gramaticais de gênero ou flexão de gênero, chamadas de neolinguagem. O primeiro passo para a realização da nossa pesquisa constou com a definição do nosso objeto de estudo, que são as chamadas threads ou fios do Twitter. Nós escolhemos esses tipos de texto em específico pelo seu tamanho e a possibilidade de maior argumentação dentro deles e escolhemos a plataforma pela facilidade de discussão e exposição de opiniões. Então, partimos da problemática sobre quais efeitos são produzidos na construção dos argumentos e dos posicionamentos que circulam sobre a linguagem neutra em threads no Twitter pela utilização de certas estruturas enunciativas e discursivas, e para solucioná-la, buscamos verificar a forma como se constroem enunciativamente os argumentos usados nessas threads, além de examinar quais discursos estão sendo manifestados ou silenciados através dessas marcas enunciativas. Após realizarmos uma breve observação inicial dos conteúdos na rede, estabelecemos as hipóteses. 1. Pessoas a favor da linguagem neutra, em sua maioria, argumentam que seu uso promove uma maior representatividade de diversas identidades de gênero na língua portuguesa, podendo utilizar-se também da justificativa de que a língua é variável conforme a necessidade de seus falantes. E 2. Pessoas contra a linguagem neutra tendem a se basear em argumentos como a imutabilidade da língua, a infração à norma culta, ou ainda a defesa de que o genérico na língua é o masculino. O primeiro passo que tomamos foi criar um perfil novo no Twitter. Entendemos que essa seria a melhor forma de evitar os algoritmos, então para compor nosso arquivo, precisamos da plataforma por hashtags relacionados ao tema como hashtag pronome neutro ou hashtag linguagem neutra, além de termos como pronome neutro. Para criarmos uma metodologia das análises que serão feitas, foi necessário entender primeiro a importância da análise do discurso como campo linguístico e da análise desse discurso em si sobre linguagem neutra. Visto isso, partimos para a devida metodologia da análise. Ela divide-se em 3 segmentos: o entendimento do discurso, do sujeito do discurso e da língua. Em sua maioria, threads a favor da linguagem neutra argumentam que a língua é viva, fluida, portanto ela pode ser adaptada segundo as necessidades das pessoas falantes. Além do mais, neolinguagem é essencial, principalmente para a identidade de gênero de pessoas não binárias e intersexo, as quais reivindicam sua existência por meio do uso da linguagem neutra. O discurso absolutamente majoritário foi ativista LGBTQIAP+, considerando a proposta de inclusão desses grupos dissidentes que não se conformam com a cis-heteronormatividade da nossa sociedade. A propósito, os tweets tendiam a ser dessas pessoas, que reivindicam o uso de termos como neolinguagem e neopronome de maneira ampla, já que a linguagem neutra marcaria o conjunto de linguagem neutro. As threads tendiam a ser feitas por pessoas que têm neopronomes e se identificam por meio dessa variação linguística, a neolinguagem. Ademais, o uso da função fática marcou profundamente as threads a favor da neolinguagem. Pôde-se observar perguntas retóricas e marcas de diálogo, aproximando-se assim do leitor. Estabeleceu-se também que o uso dos sistemas X e arroba é ultrapassado, considerando as dificuldades de pronúncia decorrentes e que os leitores de tela não conseguem reconhecer, não conseguem os ler, atrapalhando assim o entendimento de pessoas com deficiência visual quando utilizam esses leitores. Então, em vez deles, utiliza-se atualmente os sistemas ELO, ILO, EO e ILE,
que são amplamente exemplificados e explicados nos textos analisados. Por outro lado, pessoas contra a linguagem neutra afirmaram que ela não é oriunda de um processo natural, né, de maneira geral, né, e assim se colocaram em prol da língua normativa. E assim considerou-se inviável a implementação de um conjunto de linguagem neutro. Ressaltou-se várias vezes a origem do português do latim, mesclando os gêneros masculino e neutro, assim ter sido criado masculino genérico. Muitas vezes verificou-se o discurso LGBT-fóbico e transfóbico, mediante memes, ironia e sarcasmo, para descredibilizar e invalidar essas comunidades, né? E o uso da neolinguagem também. Observou-se muitas vezes discursos capacitistas, afirmando que pessoas com deficiências auditivas não conseguiriam aprender a neolinguagem, além de elitismo, né, alegando que pessoas de menor favorecimento socioeconômico não seriam capazes de incorporá-la sem educação formal, muitas vezes, né? E também a gente observou com frequência discursos etaristas, né, considerando improvável a incorporação da variação linguística por pessoas mais idosas. Em nosso arquivo, na seleção do corpus, acabamos encontrando exceções excepcionais que fugiam daquilo que prevíamos ou esperávamos, sejam grupos específicos ou argumentos particulares. A thread mais destoante em nossos achados foi a que citava que o uso dos pronomes neutros seria uma apropriação cultural da língua francesa, por conta da aproximação dos finais e e u com a pronúncia dessa língua. Os dados usados nessa thread são um pouco irreais e o embasamento é vago, então tivemos bastante dificuldade em discernir se era tudo uma piada ou não. A gente encontrou também uma grande variedade de textos instrucionais sobre como usar a linguagem neutra, os quais acabavam não apresentando uma argumentação a favor ou contra, por terem como pressuposto a validade da neolinguagem. A gente achou também textos mais moderados, a favor da linguagem neutra, mas com certas ressalvas, como no caso apresentado, em que o autor cita um certo elitismo na democratização do acesso à linguagem neutra. Por fim, encontramos textos políticos que utilizavam o pronome e a linguagem neutra como pauta para expressar diferentes visões, e não necessariamente julgavam-se de alguma opinião ou de um certo espectro. Em nossa pesquisa, procuramos mostrar os argumentos construídos em threads do Twitter acerca da linguagem neutra, com base na construção enunciativa e nos discursos evidenciados por ela, para assim descobrir o que está na base dessa argumentação. Ao longo do processo, nossas hipóteses principais sobre quais argumentos seriam utilizados foram confirmadas, mas também percebemos posturas inesperadas, como os textos instrucionais, alguns moderados ou com ressalvas, e o texto sobre a apropriação cultural. Nosso trabalho foi dificultado por limitações como o tempo curto de coleta de dados e de análise, o fato de não termos acesso a todos os tweets devido às contas privadas e a possibilidade do algoritmo de pesquisa ter adquirido um viés específico depois dos primeiros tweets que salvamos. Por isso, é importante ressaltar que há muito espaço para novas pesquisas na área que poderão trabalhar a problemática com maior aprofundamento. Essas são as referências usadas em nossa apresentação e nossa pesquisa, além dos links de todos os tweets citados. Com isso, fechamos nossa apresentação. Obrigada pelo tempo e pela atenção.